Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marina e hoje a gente vai conversar sobre alguns métodos, algumas ferramentas metodológicas dentro da pesquisa empírica, seja ela em direito ou em alguma outra ciência social. Eu já falei aqui mais de uma vez, eu acho, nos vídeos, sobre como a metodologia de pesquisa, na verdade, é uma ferramenta que a gente combina com outras metodologias, com outras ferramentas e usa da melhor forma para responder a nossa pergunta de pesquisa. Na hora de escolher a nossa metodologia, a gente precisa ter em vista não só qual delas ou qual combinação delas vai ser melhor para responder a nossa pergunta de pesquisa, mas também, por exemplo, qual delas combina mais e se adequa mais aos recursos que a gente tem, não só de financeiros, mas também de tempo, recursos até emocionais para realizar aquela pesquisa. Se você acha, por exemplo, que a sua pergunta de pesquisa vai ser super bem respondida com entrevistas que você quer fazer pessoalmente para mães solo em um presídio feminino, você tem que ver se você vai ter o tempo de se deslocar até o presídio para fazer essas perguntas, se isso é disponível para você, se é possível que um pesquisador faça esse tipo de entrevista dentro do presídio, se você emocionalmente está preparado para fazer essas perguntas, se você tem recursos financeiros para pegar o transporte até o presídio e voltar, se você tem bolsa ou se você consegue, enfim, se sustentar ao longo dessa pesquisa e de repente o presídio é longe, você vai ter que pagar essa passagem. Então tudo isso tem que ser considerado na hora de escolher as suas ferramentas aí para responder sua pergunta de pesquisa, para realizar sua pesquisa empírica. Não só qual dos métodos ou qual combinação de métodos é mais adequada para responder sua pergunta. Tirando esses critérios, o que resta é um espaço grande de criatividade para você combinar essas ferramentas ou escolher uma delas, e a quantidade de possibilidades aí é infinita de combinações entre elas ou de outras ferramentas que eu não vou comentar aqui nesse vídeo. E esse vídeo não tem pretensão também de esgotar todas as possibilidades metodológicas que existem, longe disso. O que a gente vai fazer aqui é passar rapidamente por esses métodos comuns em pesquisa empírica, em outras áreas das ciências sociais ou mesmo na pesquisa sociojurídica empírica, e a gente vai falar brevemente sobre eles para que vocês não só se inspirem aí para fazer novas pesquisas ou pensem em quais métodos, qual combinação de métodos pode ser interessante para a pesquisa de vocês, mas também se sintam estimulados a buscar mais sobre esses métodos empíricos, porque cada um desses vai ter suas próprias regras, suas próprias formas de serem conduzidos e que com certeza eu não vou dar conta de falar aqui em um vídeo breve. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar na hora de escolher um método é se ele vai ser quantitativo ou qualitativo. A nossa pesquisa pode ter os dois combinados e é algo incrível, mas geralmente a gente não tem recursos ou tempo suficiente e acaba optando por um deles. Mas o que cada uma dessas escolhas vai trazer para minha pesquisa? Bom, se eu optar por um método quantitativo, eu vou ter respostas quantitativas, respostas em termos de quantidade para minha pergunta de pesquisa. Então, eu posso olhar para minha pergunta e ver se ela pede uma resposta quantitativa, uma resposta em números, em percentuais, que eu possa falar em termos de maioria, minoria. Mas qual é a desvantagem de uma pesquisa quantitativa? Na pesquisa quantitativa, apesar de a gente ter essa vantagem de ter inclusive um peso retórico às vezes na resposta dessa pergunta de pesquisa, é algo que pesa bastante como argumento, por outro lado, geralmente se perde os detalhes das questões. Então a gente vai saber que a maioria das pessoas vota em fulano, mas a gente não vai entender quem são essas pessoas, por que elas votam, o que elas pensam no momento em que elas vão votar, enfim, outros detalhes daquela área analisada. Já na pesquisa qualitativa, a gente geralmente tem um recorte menor e a gente vai ter uma resposta que vai ter uma riqueza de detalhes para esse recorte que é menor. Então, na pesquisa quantitativa, a gente tem geralmente um recorte maior, a gente fala sobre mais coisas, mas com menos riqueza de detalhes, enquanto na qualitativa a gente vai falar sobre
menos coisas com maior riqueza de detalhes. Espero que tenha ficado mais ou menos claro. Bom, a partir dessa escolha, então, a gente pode pensar em quais ferramentas a gente quer usar dentro desses métodos aí. A primeira dessas ferramentas é a observação, que o nome já diz bastante sobre como funciona esse método. Geralmente, o pesquisador ou a pesquisadora observa o fenômeno que quer estudar. E aí, como é que pode ser essa observação? Ela pode ser não participativa, ou seja, o pesquisador ou pesquisadora vai tentar não interagir com o meio estudado, ou ela pode ser extremamente participativa, que também pode ser chamado de método etnográfico, que é bem comum lá na antropologia. Então, como é que isso pode acontecer? Digamos que eu queira fazer uma pesquisa sobre o uso das praças de Porto Alegre no ano de 2020 pela comunidade porto-alegrense. Então eu vou visitar essas praças de Porto Alegre por um período específico e eu posso fazer anotações sobre quem frequenta essas praças, que tipo de atividade pratica nessas praças. Não é que eu seja completamente alheia ao que acontece na praça. Se eu sou uma observadora não participativa, mesmo assim eu sou uma pessoa frequentando a praça, concordam? Então isso é ainda discutível. Já em um modelo participativo de observação, modelo de pesquisa etnográfica, eu posso, por exemplo, digamos que eu esteja estudando uma comunidade e eu quero entender mais sobre a cultura dessa comunidade. Eu vou vivenciar essa cultura, eu vou ir morar na comunidade por um tempo, ou eu vou frequentar aquela comunidade por um tempo de forma contínua, eu vou participar dos rituais, eu vou dialogar com as pessoas da comunidade, e aí eu poderia encaixar esse método de observação etnográfico com a nossa próxima ferramenta, poderia interagir pelo formato de entrevistas. Então, em entrevistas a gente também sabe bastante sobre o que se trata, porque a gente vê na televisão frequentemente aí os jornalistas fazendo entrevistas. A entrevista do pesquisador é parecida, mas não é a mesma coisa, né? Claro que a gente vai ter um método, vai explicar muito bem por que a gente está fazendo aquelas perguntas, vai optar por um formato de perguntas. Então, por exemplo, a gente pode fazer questionário estruturado, onde o pesquisador vai ficar fechado naquelas perguntas, ele só vai fazer aquelas perguntas, nada mais, ou não vai fazer anotações que fujam daquelas perguntas, do que vai ser dito. Ou o pesquisador pode fazer perguntas semi-estruturadas, ou seja, ele tem ali um direcionamento ou tem algumas perguntas iniciais que podem levar a mais conversa, e se a conversa enveredar para outro lado, a gente pode seguir também esse fluxo, pode comentar sobre esses novos assuntos que forem surgindo. Outro modelo que pode ser feito nas entrevistas são os grupos focais, que é quando o pesquisador, pesquisadora geralmente conversa com um grupo inteiro ao mesmo tempo, então faz as perguntas e o pesquisador vai anotar não só sobre o que foi dito ali, mas pode inclusive fazer anotações sobre a interação entre as pessoas do grupo focal. Então isso é bem interessante, apesar de ter uma desvantagem que é talvez não ouvir algumas pessoas que sejam mais tímidas, que não se saiam tão bem em grupo. A gente tem que sempre pesar ali as vantagens e as desvantagens de cada modelo de entrevista. Outro modelo parecido com o de entrevista, que é muito utilizado, são os questionários. E os questionários, eles podem ser como uma entrevista, uma série de perguntas fechadas, por exemplo, que vai ser entregue pessoalmente para que as pessoas respondam, ou pode ser entregue por e-mail, ou pode ser distribuído nas redes sociais. Um formato bem comum de questionário são as pesquisas survey, no modelo survey, que geralmente são aquelas que a gente recebe às vezes no Facebook ou por e-mail, que são um questionário estruturado, às vezes até num site próprio para fazer questionários desse tipo, e que vão facilitar que aquele mesmo questionário seja facilmente aplicado para várias pessoas. E esse é um diferencial bem importante entre a entrevista, que geralmente envolve mais o pesquisador, que geralmente vai ser mais uma conversa direta entre o pesquisador e a pessoa. Geralmente, pode ser também mandada por e-mail, a pessoa responde, mas o mais comum é que o pesquisador esteja presente. Para o questionário, que é um modelo onde geralmente o pesquisador não precisa estar presente, e por causa disso acaba sendo um modelo que pode ser respondido por muito mais pessoas. Afinal de contas, o tempo do pesquisador é limitado. Então, em um modelo de questionário, o questionário pode ser espalhado
espalhado com muito mais facilidade, e já que o pesquisador não precisa estar presente, muito mais pessoas podem responder. Outro formato bem comum é a pesquisa documental, onde geralmente a nossa fonte primária são documentos que são coletados e analisados com base em algum critério. Então, por exemplo, quando se analisa as condutas de determinados magistrados, se pode optar por coletar atas das audiências de determinadas varas por determinado período histórico e analisar ali o comportamento do juiz registrado em ata. Claro que a gente poderia também fazer uma pesquisa etnográfica, participar das audiências nesse caso, mas quando, por exemplo, a gente fala de um período histórico, um período que a gente já não pode mais participar, é possível que através de documentos a gente tenha o registro do que aconteceu. É um formato também bem utilizado, principalmente agora que se tem o portal da transparência, da administração pública, que é geralmente objeto de muitas pesquisas, então se tem acesso mais fácil a alguns documentos. Não que se tenha acesso a todos os documentos que deveriam estar acessíveis a todos, mas se tem acesso a muito mais documentos, o que facilita bastante a pesquisa documental. Outro formato, outra ferramenta que geralmente está atrelada a outras dessas que eu já comentei ou que eu vou comentar é a técnica de amostragem, por meio da qual a gente coleta ali um material que vai ser analisado. Então, existem vários critérios específicos sobre a amostragem, critérios diferentes para pesquisa quantitativa e qualitativa, e por isso ela é uma técnica sozinha em si. Outra técnica bem legal é a técnica do estudo de caso, onde geralmente a gente vai, a partir de um ou poucos casos, fazer uma inferência sobre o tema que a gente estuda naquela pesquisa. Então aquele caso vai ser selecionado por algum critério específico que nos ajude a aprender mais sobre aquele tema estudado. Então, por exemplo, um caso parecido com o que aconteceu comigo. Digamos que eu queira saber se os documentos são compreensíveis às pessoas. Então eu escolho um caso que teria tudo para ser acessível. A lei manda ser acessível, é um documento super sensível. Se ele não for acessível, nada ali para frente vai estar de acordo com os princípios que deveria estar. Digamos que eu escolha esse caso por causa disso, porque talvez se esse documento que eu escolhi não for compreensível, muito possivelmente os outros também não sejam. Podem ser compreensíveis? Podem ser. Mas se aquele que era sensível, que a lei mandava, que tinha tudo para ser compreensível, não é, bom, eu tenho indícios de que possivelmente os outros também não são. Dá para entender mais ou menos? Então é por aí. E outro método super legal que a gente tem é o da experimentação, que é aquele onde a gente se sente mais cientista, eu acho, que é super comum, por exemplo, na psicologia, onde a gente separa grupos diferentes nas áreas de ciências sociais, ciências humanas, geralmente são grupos de pessoas, onde um grupo costuma ser um grupo de controle. Então, bem como a gente aprendeu lá no ensino médio, né, de como se faz pesquisa em biologia, a gente tem o grupo de controle, que é aquele grupo que vai tomar o placebo quando a gente está falando em testar medicamentos ou substâncias químicas nas pessoas, que vai ser o grupo que vai se manter sem fazer nenhuma atividade física, quando a gente fala em pesquisa em educação física. É aquele grupo que vai ficar neutro para que a gente possa comparar com aqueles outros grupos em que a gente vai efetivamente testar a nossa hipótese ou as nossas hipóteses. Então, é um método super legal e eu acho que é pouco explorado no direito, assim, a psicologia explora muito mais esse campo e a gente poderia também, né? O que vocês acham? Bom, gente, essas foram as metodologias que eu separei para hoje. Me contem aí se vocês conhecem outros métodos, outras ferramentas metodológicas, se vocês encontraram alguma inspiração aí para pesquisa de vocês ou para fazer novas pesquisas a partir desses métodos. Lembrem sempre que a metodologia tem que ser muito bem justificada na pesquisa, tem que ser muito transparente, porque não tem como uma pesquisa ser completamente neutra, então a gente faz o possível para não influenciar o resultado da pesquisa e de demonstrar de toda forma como foi a nossa tomada de decisão ao longo da pesquisa, para que ela seja reproduzível também. E soltem a criatividade aí, tirando aquelas pequenas limitações que a gente tem, que podem ser grandes, é verdade, de recursos, se o método realmente
realmente se adequam à nossa pesquisa ou não. Tirando isso, é soltar a criatividade e fazer aí a melhor combinação de métodos para que a sua pesquisa saia o melhor possível, tenha o melhor resultado possível. Tá bem? Obrigada por ficarem aqui até agora. A gente se vê na semana que vem. Um beijo e tchau, tchau!